Voltamos à casa de banho, já tomamos o sumo, esperamos aqui pacientemente um mês até o próximo. Exato, ficámos aqui um mês, exatamente. Minha esposa já disse que eu não piso mais em casa, né? Porque passei um mês fora. Mas estamos aqui há um mês à espera para gravar esta segunda parte do episódio, pessoal. Foi um agosto bom, não é? Foi fixe, mas... Foi muito bom. Mas pronto, olha. As nossas famílias foram de férias e nós aqui na igreja, só por vossa causa que assistem a este podcast. Para continuarmos a falar sobre essa grande série que agora esperemos que muito mais gente, depois de terem visto o primeiro episódio, tenha assistido às 6 partes dessa série, e que, se vocês viram até ao final, estejam tão empolgados pela segunda temporada como nós, não é? Se há coisa que estes 3 fazem é mandar mensagens uns aos outros acerca desta série. Tem sido muito, muito assim. Bem, depois de termos falado sobre mentira, narcisismo, orgulho, todas aquelas coisas que assistem este personagem, este deus da mitologia nórdica, vamos agora falar de uma coisa que a série explora e fala muito bem, não é? Fala muito bem em favor do universo cinematográfico da Marvel, não é? Porque de repente vamos poder incluir aqui uma data de outras histórias de muitas maneiras, ou introduzir diferentes linhas temporais, mas nós não vamos chatear os nossos visualizadores, pessoas que ouvem este podcast com essas coisas tão nerds assim, mas vamos falar sobre o tema da predestinação. E sobre isso, dentro da nossa fé, também há diferentes teorias, teologia que se faz a partir daí, e sem andarmos aqui à batatada, eu acho que é possível, porque nós nas nossas conversas também já percebemos que temos algumas perspectivas diferentes sobre o assunto, e sem problema nenhum, porque todos nós acabamos por concordar que isso não será o mais importante para vir para cima da mesa. Mas esta série faz isto tão bem que seria quase um crime não falar sobre isso. Então, será que está realmente tudo escrito? Será que as nossas vidas estão completamente desenhadas e escritas ao detalhe, ao pormenor? Ou será que é tudo o caos, um mero acaso, e andamos aqui completamente à deriva, sem rumo, nem fim, nem destino? O que é que vocês teriam a dizer sobre isto? Bom, acho que nas conversas, como a gente conversou um pouco anteriormente, a gente conversou um pouco antes de gravarmos esse podcast, acho que nós 3 aqui temos visões diferentes no tocante a essa questão de predestinação. Eu já sou puxado um pouco mais para o lado do calvinismo, e acho que você já é mais para o lado do arminianismo. O Anderson é como uma boa variante nossa, que ele está aí no meio termo. Tentando conciliar. Tentando conciliar. Mas acho que, trocando em miúdos, assim, o calvinismo, ele ou no caso a doutrina da predestinação, escolha como você quiser chamar, é muito sobre tentando basicamente que Deus ele já predestinou aqueles que seriam salvos, ou aqueles que já teriam a sua salvação, né? Os eleitos de Deus, por assim dizer, não é? E mais uma vez, só deixando bem claro assim, por mais que eu veja sentido nisso, não é como a gente já falou, não é um cerne, não é uma coisa totalmente primordial do cristianismo. A gente creu, a gente escolheu uma visão, é mais um ponto de partida sobre como a gente enxerga a nossa fé, mais um óculos, mas assim, o objeto é o mesmo, o cerne, o core, ele continua sendo o mesmo sempre. Então, basicamente, muito que fala sobre o calvinismo, sobre a predestinação, é sobre isso, é sobre a gente entender como Deus ele atua em salvação nas pessoas. Então, há pessoas que ele atua, e existem o que é chamado 5 pontos do calvinismo. Se alguém quiser entender melhor sobre isso, recomendo o livro do John Piper, que fala sobre isso, é um livro muito bom. Mas basicamente é isso, existem esses 5 pontos, graça irresistível, perseverança dos santos, expiação ilimitada, não lembro agora de todos. Enfim, são 5 conceitos e que defendem essa questão da predestinação, de livre-arbítrio, que, por exemplo, eu acho que livre-arbítrio é uma palavra muito pesada para o que a gente tem, mas tudo bem, isso a gente pode conversar depois. Mas eu queria ouvir agora outras pessoas falando sobre os outros pontos. Bem, assim, como eu disse, eu tento conciliar.
eu vejo coisas interessantes em ambas as perspectivas. O grande conflito aí é entre soberania divina, ou seja, o calvinismo é que se Deus é soberano, então ele determina tudo. Como é que um Deus soberano quer uma coisa e não acontece? Se ele é soberano, então ele determina e acontece. O livre-arbítrio. Mas talvez eu vou trocar essa palavra. Livre-arbítrio é muito usado na série, porque eu acho muito difícil encontrar uma pessoa, encontrar uma variante que não seja influenciada por alguma coisa, por alguém, ou pelo contexto, onde nasceu, ou como viveu. Então, talvez a palavra que melhor se encaixa nesse contexto é responsabilidade humana. Porque se Deus escolheu uns para o inferno e outros para o céu, que é o cerne da discussão é esse, para o calvinismo é assim, Deus escolheu uns e outros não. Então, se eu, por exemplo, sou destinado a ir para o inferno, por exemplo, então não posso fazer nada. Não há nada que possas fazer para fugir disso. É a minha linha do tempo. Eu tenho que seguir isso, arrisca e pronto, acabou-se, então não posso fazer nada do contrário. Só que ambas as perspectivas têm e encontram base bíblica, e eu procuro conciliar todas. Eu costumo dizer, acho que não sei se é Spurgeon que diz, que a responsabilidade humana e a soberania divina são como os dois trilhos do comboio, né? Que andam junto, um ao lado assim, no caminho. Mas se nós olharmos essa linha do comboio até o horizonte, parece que elas se cruzam. Então, são coisas a quais a gente não consegue compreender, porque está para além da nossa compreensão, e a Bíblia não se preocupa em explicar certa coisa. Por exemplo, a Bíblia não se preocupa em explicar como tudo... se Deus existe ou não. A Bíblia já parte do pressuposto que ela existe. No princípio, criou Deus, céus e a terra. Então, a Bíblia não se preocupa com isso. Então, é mais essa questão de tentar entender essa simbiose entre a responsabilidade humana e a soberania divina, que nenhuma interfere na outra, que Deus estabeleceu que o homem teria a responsabilidade dos seus atos, sem isso afetar a sua soberania. Como é que isso se processa? Eu não tenho capacidade para dizer isso. Eu acho que ninguém tem. De fato, eu trocaria, na verdade, livre-arbítrio. Eu acho que a palavra que mais me encontra é livre-agência. Né? Porque quando a gente pensa em predestinação, ou pensa que Deus predestinou e determinou tudo, é como se já estivesse predestinado a hoje, na data de hoje, estaremos aqui a gravar. Eu falei no grupo do WhatsApp semana passada que nós estaremos 3 com camisas verdes, e Deus ele escreveu detalhadamente tudo isso. E isso é forçar a barra. Na minha opinião, isso é forçar a barra. Eu acredito na livre agência, que é o fato de eu escolho a t-shirt com quem eu uso, mas assim, eu escolho a t-shirt que eu visto, eu escolho o curso que eu cursei na faculdade, eu escolho a pessoa com quem eu irei casar, eu escolho determinadas ações da minha vida, mas isso não me dá o livre-arbítrio, ou seja, isso não me dá o arbítrio sobre a minha vida, isso não me dá o direito de governar e de fazer da minha vida coisas como se não houvesse consequências. Sim. Como se não houvesse consequências. Então, assim, eu escolho praticar uma mentira, como a gente falou. Eu escolhi mentir. Mas se eu tiver o livre-arbítrio, aquilo me livra da consequência. Por quê? Porque talvez aquela mentira não foi tão errada assim. Sabe? Então, a partir do momento que eu creio no livre-arbítrio, a minha percepção, ao meu ver, é como se a gente estivesse pegando a lei, se a gente estivesse pegando aquilo que Deus criou para que fosse seguido, e dissesse, não, a partir de agora eu vivo pelas minhas regras. Enquanto a livre agência é o que eu posso fazer dentro de todo esse leque de cenas e de coisas que a gente pode fazer ou que nós podemos fazer que Deus permitiu. Não sei se eu estou sendo claro no que eu quero dizer. Né? Eu posso escolher a roupa que eu quero. O que eu só não posso é escolher uma roupa que seja inadequada, né? De acordo com o padrão de Deus e não de acordo com o meu padrão. Biblicamente parece-me que existem os 2 universos possíveis para cada humano. É aquilo que eu creio também. Que é a questão de estarmos todos perdidos e ao mesmo tempo estarmos todos predestinados para a salvação. Ou seja, e parece que seria uma linha do tempo normal para todo o ser humano, a perdição, e há na série, isto é explicado de uma forma criativa, eles chamam-lhe um Nexus Event, não é? Que há alguma coisa que acontece que é suficientemente forte, impactante, para alterar o rumo, para alterar o curso. E eu acho que
poderia dizer que na minha vida o que aconteceu, esse Nexus Event, esse evento de dimensões divinas que aconteceu na minha vida, foi realmente o meu encontro com Deus. Porque a minha linha do tempo, que era eu podia fazer o que eu não podia dar tudo o que eu tivesse, podia fazer tudo o que eu tivesse nesta vida, podia ser uma muito boa pessoa, mas eu estava perdido. Porque havia coisas em mim que me afastavam de Deus. E o meu encontro com Deus, esse choque com a minha linha temporal, acaba por criar a outra. E eu acho que Deus desenhou essa. Não é? Agora, se Ele escreveu cada bocadinho que nela existe, eu acho que a série explora aquela ideia da linha do tempo sagrada. Ou seja, de existir uma coisa inalterável. E eu acho que realmente Deus pode ter criado uma base desejável para todo o ser humano. Não sei se estão-me a acompanhar. Sim, sim. Ou seja, e nessa base existe tudo aquilo que a gente considera profecia, existe tudo aquilo que a gente considera os valores imutáveis de quem Deus é. Ou seja, há coisas que não podem ser alteradas. Deus escreveu-as dessa forma e não as vai alterar. Agora, Ele quer que toda a gente ou seja, tenha esse encontro que os leve a viver o mais perto possível até se encontrarem plenamente com o final da linha onde Deus está e onde quer que a gente esteja. Por isso é que nós estamos todos predestinados à salvação. Não destinados, porque eu não sou universalista, ou seja, não creio que no fim todos estarão lá. Parece-me que há, pela Bíblia, que há quem escolha não estar. E parece-me que é uma escolha consciente, mas isso também daria asa a outro tipo de conversa. Mas que quem optar por essa escolha, e lá está, estou a dar uma perspectiva arminiana, ou seja, a pôr do nosso lado a decisão, porque depois esse evento que choca connosco, que pode ser uma graça irresistível, que pode ser alguma coisa que não dá para fugir dela, por um lado, mas penso que existe uma parte de nós que também tem que a aceitar. Pronto. O Loki vive a série toda muito mal com a questão de não poder decidir. Não é? Por isso é que ele usa essa expressão no free will, não há livre-arbítrio. Ou seja, ele fica muito mal com tudo isso. Mas como? Mas não dá. E realmente depois a série acaba por abrir a possibilidade de escolha, que é dada a uma das variantes dele. Não é? Pronto, não vou fazer o spoiler final da série aqui, ok? Mas para dizer que Deus quer se encontrar connosco na nossa linha do tempo, que é uma linha que leva à perdição, mas que Ele quer levar-nos à salvação. Desviar o percurso. A gente teve o primeiro grande Nexus Event foi o pecado. Esse foi que nos Alterou. tirou da linha. Eu vou dar uns passos atrás e vou dizer que não foi o pecado. Porque a Bíblia fala em Apocalipse 13:8 que o Cordeiro já foi imolado desde a eternidade. Então, antes que houvesse o Nexus Event de Adão e Eva, houve o de Cristo, do Cordeiro sendo imolado, antes que houvesse o pecado, antes que houvesse a queda. Uhum. Isso já desde a eternidade vem afetando no tempo. Uhum. Pois é. Então isso já afetou o tempo e hoje... E é isso que eu quero dizer. É isso que a gente quer dizer aqui. Eu acho que por mais diferente da sua forma de acreditar, se o Nexus Event foi a graça irresistível ou foi uma escolha pessoal, eu acho que o mais importante é que Seja Cristo. seja Cristo e que as pessoas ao nosso redor, as pessoas, nosso vizinho, nossa esposa, sei lá, a pessoa que você conviva na sua escola, ela tem esse Nexus Event com Cristo, e que você seja um responsável para que esse Nexus Event aconteça. E que, mesmo que seja a gente tomando decisão, ou Deus tomando decisão por nós, de uma forma ou de outra não há mérito em nós. E outra coisa que a série explora e fala muito, e essa é a concepção que o Locke tem sobre si mesmo, e faz com que ele faça o que acha que tem que ser feito, ele é a questão do fato dele dizer que tem um propósito glorioso. E para nós cristãos, pela fé, nós temos um propósito glorioso. Se alguém uma vez disse para você que você é destinado a grandes coisas, acredite. Que grandes coisas é essa? Para os cristãos, o propósito glorioso, o fim a qual a gente quer alcançar, nem é o céu. Nem é o céu. É se tornar igual a Jesus. Romanos capítulo 8 vai falar isso. Vai falar que a criação
foi sujeito à queda por causa do nexo evento lá do Adão e Eva, mas que nós somos predestinados a se tornar como filho de Deus. Eu iria até um pouco mais longe e diria que o propósito de Deus, o glorioso propósito, é família. Sim. Porque o desejo de Deus é Romanos, eu sou péssimo em lembrar a referência de texto, mas eu lembro que a Bíblia fala que Deus queria que Cristo fosse o primeiro de muitos irmãos. Exato. Ele fosse o mais velho, né? O primogênito. Jesus é o nosso irmão mais velho. Então, assim, eu vou mais longe. O propósito eterno de Deus é família. Sim. É ter uma família de muitos filhos e que todos esses filhos pareçam com o primeiro, que é Jesus. Na série, uma das variantes acaba por fazer também assim outro dos grandes momentos. Eu também partilhava isso convosco no outro dia quando falávamos, quer dizer, já foi há um mês e tal, não é? Que uma das variantes do Loki que acaba por entender, porque já é um Loki com alguma idade, ou seja, acaba assim com muita experiência, ou seja, ele próprio já percebeu que aquela questão do narcisismo e do orgulho e tudo não é o mais importante. Ele acaba por descobrir que o seu propósito glorioso foi dar a vida pelos outros. Né? Ele encontra sentido ele na encontra existência e dele. eu até lembro-me de estar a assistir esse momento na série e ele faz aquilo e antes dele dizer a expressão eu disse assim glorious purpose, e ele repete a expressão porque fez mesmo sentido. E lembrei-me daquela expressão que está em João 15, que é que ninguém tem maior amor do que aquele que é capaz de dar a vida pelos seus amigos, né? Lembrei-me disso. E isso é ser como Cristo. E se isso é o nosso propósito glorioso, da mesma maneira que Cristo deu a vida, nós também podemos encontrar um propósito glorioso, ou seja, um predestino, uma coisa que foi preparada para nós vivermos, mas que podemos não viver, porque há muita gente que vive muito longe desse propósito e acha que a vida que vive é gloriosa por causa de outro tipo de conquista que não esta, que é eu dar a minha vida. E às vezes dar a minha vida não significa que eu tenho que morrer literalmente, uma morte física, mas às vezes é necessário também. Cristo fez isso por nós. Mas é aquele exemplo máximo de amor que ele quer que a gente tenha uns pelos outros para que essa comunidade, família que estás a falar, Ramon, seja uma verdade. Né? E é interessante porque o Loki, o clássico, o original, digamos assim, sim, ele encontra sentido no amor. E eu vou dar um spoiler aqui bem... Manda vir. Se você não assistiu há um mês atrás, desculpa, a gente não pode fazer nada. Assim, ele encontra o propósito no amor que ele sente pela outra variante, a versão feminina dele. E tudo que ele queria na vida era ter o trono de Asgard ou ser soberano de alguma forma. E quando aquele que está por trás de tudo oferece isso a ele rejeita, porque ele acha que ao destruir aquela pessoa, aquele vilão que estava por trás de tudo, manipulando tudo, poderia ter consequências e implicações que afetariam outros, inclusive a pessoa que ele estava começando a amar. E aí, por essa razão, ele desiste. Ele desiste de do um poder, outro propósito que ele tinha exatamente. Por este. Exatamente. Propósito de se sacrificar, de dar a vida pelo outro. E eu acho que é no serviço, é na entrega, na renúncia que nós podemos, no amor, e tudo isso motivado pelo amor, a gente encontra sentido para a vida. Sem dúvida. E mesmo que hajam outros propósitos na vida, como ser bem-sucedido no trabalho, na escola, tudo isso, eu acho que isso é tudo muito importante e traz propósito e noção de realização, todas essas coisas. Eu acho que a nossa fé tem tudo a ver com isso, com restaurar esse propósito glorioso de sermos mais como Cristo. Não é? Isso fundamenta a nossa fé, sem dúvida. Bem, que seja... independentemente da teologia ou dos óculos com que a gente vê a mesma coisa, que isto no fim esteja lá. Aliás, a própria Bíblia diz que no fim é o que vai sobrar. Não é? É o amor. É o amor. É o que irá sobrar. Eu acho que o mais importante é a gente lembrar, por exemplo,
da passagem de João em que Jesus curou um cego e as pessoas foram perguntar quem foi que o curou, os fariseus foram perguntar quem foi que o curou, né? E ele disse, olha, não sei quem me curou, mas de uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu acho que é muito disso, é muito mais do que você crer em algo ou você acreditar, você ter uma visão teológica, é você perceber que antes você era cego e você via, que antes você era perdido e você foi encontrado, que você foi o filho que foi embora, mas quando voltou, o pai veio correndo, né? O pai correu atrás de você quando te viu longe, estava te esperando lá. E é muito sobre isso. Não é sobre... na verdade, todos somos indignos, mas não é sobre quem é mais ou quem é menos, porque todos somos indignos, todos somos imerecedores. Todos somos caídos, perdidos e desolados, mas Ele, com o seu amor e sua infinita graça, Ele nos acolheu, Ele nos abraçou. Predestina todos para a salvação. Exatamente. Até o próximo mês. Ficamos aqui mais um mês, pessoal. Bora? Vamos lá? Estamos predestinados a mês que vem voltar.